Boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Ó, que bacana! Show de bola! Vamos começar mais uma live Top Gun, nosso segundo dia. Nós tivemos a nossa live one, né? Decolamos aí o nosso caça aí com a Lady Nunes, uma live bacana. E se você não assistiu a live que a gente conversou com a Lady Nunes, ela tá gravada aqui no Instagram, é só você ir lá assistir. E também tá lá no nosso canal do YouTube também. Queria dar uma boa noite aqui pro Júnior, o grande mestre Júnior, dos hipnotizador do amor, tá aí, ó, já colocando os coraçõezinhos. Então a gente vai dar um tempinho só, porque hoje tem Fátima Caldeira, uma gestora bacana, bem legal. E ela vai falar um pouquinho da trajetória dela e também dos vendedores que passaram por ela, que é o bem legal também, vai ser bem bacana aí, tá certo? E a ideia é essa, é que a gente faça as lives toda sexta-feira, né, às 8 horas, na média, pra gente conversar com... a Fátima já até entrou aqui, ó, tá vendo? Pra gente conversar com a galera que faz a diferença, que realmente faz a diferença toda aqui, entendeu? Então é isso. Deixa eu chamar já a Fátima, que ela já daqui, ó. Olha ela ali, ó. Aceitaram, olha ela aí, ó. Vindo aqui direitinho ela aqui. Boa, deixa eu acenar aqui. O pessoal tá entrando e pode... Tem uma coisinha de pergunta, uma interrogaçãozinha aqui. Você também pode... Olha lá. Eu estou ouvindo a Fátima, não estou vendo a Fátima, estou ouvindo. Você tá aí, Fátima? Cadê? Eu tô. Você não consegue me ver ainda? Eu estou te vendo, mas eu não sei se a galera... Que às vezes dá um bug no Instagram, ele faz isso mesmo, entendeu? Vamos ver. Será que deu agora? Estou te ouvindo perfeitamente. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Queria perguntar para a galera que vocês estão vendo a Fátima aí, eu e a Fátima, ou só estou vendo eu, porque conforme for, ela sai e a gente coloca de novo, né? O André aqui, boa. Espera aí, Fátima. Oi, André. Alguém me vê aí? Olha lá, o Júnior falou que tá te vendo, tá vendo? Então é os bugs que acontecem no Instagram. Oi, Júnior. Boa noite. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Olha lá, os caras aqui, eu estou vendo os dois, tá vendo? Então, estamos juntos aí. Eu só não vejo, mas você me vê aí? Eu te vejo perfeitamente. Aí, show de bola. Fátima, você tá bem? Tá tudo certo? Tô bem, André. Feliz em te ver, feliz em ver as pessoas que vão entrar. Que bacana. Saudade de você. Exatamente, saudade. A galera, eu tenho saudade de você. Falo de você todo dia, né? Então, com a galera, então a gente acaba matando. A Fátima faria isso, a Fátima faria aquilo, é muito bom, né? O dinossauro, você quer dizer, né? O dinossauro, né? Não diria um dinossauro, mas diria uma pessoa experiente, né? Uma pessoa com uma bagagem boa, né? Oi, Kátia, aspira ranço, olha aí, ó, sabia. Ranço é uma forma carinhosa aí que nós temos aí, eu e uns amigos. Meu ex-chefe querido. Vai aparecer um monte, mas só uns discípulos. Ai, gente, que saudade de você, André. Ó, eu queria colocar aqui meu copinho aqui, que eu ganhei do meu amigo Almir, da DMA, show de bola. Almir, ó, o copinho aqui dele, fazendo um jabá pro Almir aqui, né? E vamos que vamos. Almir! Que lindo! Pessoa fantástica, né? Gosto muito dele. Não dá para falar do Almir também sem mandar um abraço pro Elano, né? Porque, né, muito legal. Não dá. A coisa que eles se a fazem. gente começar a mandar abraço, se a gente começar a mandar abraço, a gente fica aqui a noite inteira, que a lista é grande. Vai mandar abraço pra caramba. Ô, Fátima, a ideia, então, dessas lives nossas é trazer esse pessoal que, de uma maneira ou outra, eles contribuem para o nosso mercado, né? O mercado automotivo, de carro e tal. A primeira live eu fiz com a Lady Nunes, hoje uma das melhores vendedoras do Brasil, pela Volkswagen, né? Uma moça que realmente faz uma diferença lá, tá em Lembro. E ela deixa eu falar para as minhas amigas aí. Solzinha, amor da vida, Lu, Kelly, ai que amores. Olha aí, tá lindas. Vendo? Tá saudades de vocês, meus amores. Olha lá, show de bola. E aí, a ideia é que venha um vendedor e um gerente na sequência. E você, na minha cabeça, tinha que vir primeiro. Porque você sabe, né, que eu estou no mercado já faz algum tempo
trabalhando com treinamento, com essa questão de formação. E hoje, os profissionais, muitos profissionais de vendas que ainda estão atuando, estão vendendo, gente nova, né, de 5, 6 anos para cá, que passou por você, todos estão bem. Então eu queria falar com você assim, passou muita gente por você, Fátima? Como é que tá? Muito, André. Nós vamos falar aí de uma jornadinha aí de mais ou menos uns 25, 26 anos aí. Muita gente, muita gente. E tem muita gente ainda que a sua história, eu sei da sua história de cor, mas eu queria que você falasse, você começou como vendedor e aí como é que foi a parada? Só para relembrar aqui pro pessoal. Eu comecei como vendedora, naquela época que a gente tinha que usar ainda a lista telefônica, né? Bendita época se tivesse internet, computador, WhatsApp, a gente tinha que... O material de venda era 4 rodas, era ler o jornal de domingo para saber as matérias, e aí a gente tinha sempre que estar atualizado, e depois fui vendedora líder, depois supervisora, depois gerente geral, depois eu fui diretora, depois fui regional. Então tive aí uma carreira, vamos dizer assim, bem forte. Fora que na escola que nós viemos, para que você fosse diretora, você tinha que passar por todos os estágios. Então você não era só, né, você não era só um promovido. Para assumir uma oficina, você tinha que trabalhar como apontador, você tinha que trabalhar como consultor, você tinha que atuar em todas as áreas de uma concessionária para entender como é que funcionava, né? Porque a gente aprendeu que eu não posso cobrar se eu não sei fazer, né? Boa. Fátima, para mim, assim, você, quando eu já te conheci, você já era uma pessoa forte, né? Já era uma pessoa forte de nome, né? Quando você começou, o cargo de gerente, assim, primeiro, por ser mulher, você pegou algum BO, alguma coisa ali que você fala, pô, eu tive que me impor assim, para ser um pouquinho mais forte. Porque hoje você tem um nome, no tempo que eu te conheço, as pessoas, a Fátima, pô, a Fátima, entendeu? Agora, eu imagino que para construir isso não é fácil, né? Não, no início eu acho, hoje eu já não tenho mais, eu nem sinto nenhuma dor, mas no início, até porque o mercado era outro, então as dores realmente eram maiores por ser mulher, né? Hoje, às vezes, um pouquinho que tem aí é um pouquinho de você ser um pouco mais velha, então eu tenho que correr muito mais para me atualizar, então eu não posso deixar de me atualizar toda hora, todo minuto, porque o mundo mudou com muita velocidade. Mas sim, tivemos lá no passado alguns problemas sim para se impor, para se firmar como mulher. Era um mercado, ainda é um mercado bem masculino, apesar de ter bastante mulher. Sim. Mas hoje já não, André. Hoje acho que, como meus amigos todos dizem, acho que eu sou mais homem do que os meninos, né? Porque a gente tinha, como se diz, a Fátima, né? Então, tipo, a Fátima. Então, sempre teve esse negócio assim de... Você passou pela Fátima, então... criar isso não é uma coisa fácil né? No mercado hoje. Principalmente com uma história longa, né? Sempre galgando, sempre com os mesmos comentários. Porque às vezes tem pessoas que estão no auge, depois cai e tal, mas a sua história é meio linear. É uma coisa meio balizada isso é bacana. Aí eu tava vendo hoje, tava conversando na loja com os vendedores e vendedores mais novos, uns mais antigos. Você que está gerindo pessoas, assim, já há um tempinho, né? Já com essa gerência de loja. Me fala assim, qual que é você fala, pô, André, a diferença dos vendedores de uns 10 anos atrás e desses vendedores de hoje? Assim, o que você acha sobre isso? É muito complicado falar dessa nova geração, porque essa geração ela já vem com algumas coisas mais fáceis, né? E a gente tinha que testar muito, porque não tinha muito regra pronta. Hoje as montadoras ajudam, hoje tem treinamento, a gente tinha que treinar na raça. A gente tinha que olhar o vendedor do lado e ver o que era bom e fazer o que o cara era bom. Hoje, com tanto recurso, com tanto treinamento, com tanta coisa, eu sinto que as pessoas não vão mais atrás, né? Até porque nós não tínhamos a facilidade da informação, então a gente não tinha uma internet. Você queria saber o que era um produto concorrente, você tinha que aprender na raça, né? O que o Civic
que tinha melhor do que o outro, o que qualquer carro, por que o Xantia tinha agregado para vender num mercado que o Citroën era odiado, né? Então, hoje eu vejo que a facilidade atrapalha um pouco, André. Facilidade. E o WhatsApp, ele é uma ferramenta muito silenciosa, então você acaba se enganando, né? O celular, ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta sensacional, eu vejo que o celular atrapalha um pouco, porque quando você se distrai muito tempo com o celular, Sim, né? sim. O celular perdeu o contato, perdeu a voz, perdeu o carinho da voz, até porque a própria pessoa do outro lado, às vezes, ela não está pronta para ouvir também. Então, os vendedores da minha época, nós éramos muito determinados e nós não tínhamos opção, né? A concorrência era muito acirrada. E vou te falar, André, que eu tive alguns mestres como Prado, que você bem conhece. E o Prado sempre me ensinou o seguinte: teste absolutamente tudo. Teste tudo. Se você não testar, você não vai saber o que funciona para você. E hoje, o que eu sinto muito é a resistência do vendedor não testar. Testa. Põe em prática, né? Põe em prática. Se não funcionar para você, ok. Mas você tem a certeza que você tentou. Então, acho que essa é a grande diferença. Isso, você falou gente, uma coisa muito legal. Eu vi a Jaqueline aí, dá um beijinho. Jaque, que saudade, meu amor. Tá aqui, não dá pra ver aqui que eu sou meio cegueta. Tá aqui sim, a Jaque Vicari, tá aqui, ó, bacana. Outra maravilhosa, também, Vicari. A próxima você tem que fazer com a Jaque é sensacional, gente. Eu aceitar seria uma honra. O Clever também tá por aqui, meu parceiro Clever, nós vamos estar juntos aí, o mês que vem. Eu vou fazer uma palestra em João Pessoa, um evento bacana, auto show, vai ser bem legal, vai ter uma galera aqui que também vai estar por lá. Aqui, ó, entrou aqui a galera aqui, show, estamos aqui. Tati, maravilhosa. André, eu fico feliz de ver essas pessoas, André. Será que eu vou conseguir chegar até o final? Com tanta gente maravilhosa. Tati, maravilhosa. Discípula, hein? Discípula. Tá ali. Né? O engraçado é que a gente conversa, e eu converso com muitos vendedores, mas muitos vendedores. Porque você sabe que nosso mercado não se reinventa, assim, não tem muita coisa. É uma dança das cadeiras, né? Então, quando eu estou atuando em vários grupos, o vendedor que está ali, o vendedor está aqui, e também não tem muito essa questão de, como tu diz assim, você é regional, né? O cara está em São Paulo, o cara está no Rio, o cara acaba girando. E engraçado que as pessoas que passaram por você têm um grau de Fátima no sangue, assim, que eles não sabem, cara. Como é que você me faz isso, uma coisa dessa? Você imputa o chipzinho na cabeça dos negros? O que é isso aí? Não, André, eu vou falar de novo o nome do Prado, tá? Vou falar de novo o Prado. Tive várias pessoas maravilhosas, Virgínia, Isa, mas o Prado é o cara que falava assim: se você não for no chão, você não sentir a dor do vendedor, e você não ensinar, que ele veja você fazendo, como é que você espera que ele dê resultado, né? Então, você vai ensinar um atendimento, você tem que fazer o atendimento do início ao fim, para ele entender essas etapas, né? A etapa da pesquisa. Hoje, uma das coisas que eu vejo um absurdo, a falta da pesquisa. Mas como é que você ensina um vendedor a fazer pesquisa? Ele tem que ouvir você fazendo. É verdade. Né? Ele tem que estar ali, ele tem que testar. Outra coisa que eu aprendi muito, isso eu tive grandes mestres. Como é que eu vou fazer esse cliente agregar valor se eu não mostro para ele o que ele está comprando? Todo carro tem área de direção, todo carro tem airbag, todo carro tem ABS, todo carro tem multimídia, todo carro. Como é que eu convenço um cliente a comprar a marca, a minha, e não comprar o do outro, se eu não mostro para ele, que se ele vê, a velocidade, às vezes assim, tem que ter paciência de mostrar. Fazer o ar-condicionado funcionar, fazer o rádio funcionar, ligar o celular dele no multimídia, testar o volante, testar o banco. Então, essas coisas eu não vejo mais hoje, André. Então, isso, acompanhar o vendedor, ele vê você fazendo. E detalhe, é mais fácil quando ele tem dúvida. Quando você pergunta para ele, qual é a sua dúvida? Você perguntou isso, perguntou aquilo? Então,
E carinho, né? Eu acho, acima de tudo, eu acho que o carinho, tive muita sorte de pegar pessoas maravilhosas, então tudo isso ajudou também, tá? Sim. Mas quando você fala isso, que a gente pensa assim, é o básico, né? O espetacular básico. E está se perdendo isso, né, hoje. Olha o Luizão entrou. Boa noite, Luizão, grande Luiz, meu parceiro. Olha lá, a Kelly está perguntando qual marca você trabalha aí, Fátima. Ó, você tá vendo aí, ó? A Fátima não pode falar. Depois você me chamou, já não posso falar. Trabalho numa empresa onde o compliance não me permite, não deixa, tá? Mas depois você me chama, eu te falo. Mas pode falar. Estou na área. Mas estou na área. Tá na área, né? Tá na área, sempre. Olha o Márcio, grande Márcio Macega. Márcio maravilhoso, foi meu vendedor também, espetacular. Esse menino tem garra, viu? Então, o Márcio agora, ele é gerente, né? Então, ele tá com outra pegada, já deu um up na loja, é outro nível. Que maravilhoso, parabéns, Mar. Márcio é outra pegada. Show de loja. Mas é isso que você falou, né, Fátima? A gente, hoje, por exemplo, mostrar um carro, mostrar, cara, o vendedor, sabe, passar isso. A gente não vê mais isso, entendeu? Mas muitos gerentes, eles não foram formados nessa situação. E não é culpa, às vezes, do cara. O cara é colocado como gerente, mas ele não tem uma orientação. E ele já não era... O que os caras fazem? Você deve ter visto muito isso. Pega um vendedor bom, um vendedor que vende, fala, vou jogar o cara para gerente, porque senão eu vou perder o cara. Mas ele acaba perdendo um bom vendedor e tendo um mau gerente. E aí fica difícil. E fazendo o gerente sofrer, né? E fazendo o gerente sofrer. Porque ele sofre. Porque chega um momento que a pressão vem e ele não sabe de onde vem e a culpa não é dele. Ele não foi preparado até para tomar essas dores todas, né, André? Não foi. E você manja, né? De pressão você manja, né? Imagina, né? Você tem uma fama de pressionar também, né? Tem. Eu acho assim, não existe meta sem método. Não tem. Eu vou estabelecer uma meta para o André. André, você tem que me entregar 15 carros por mês. Como é que eu vou fazer isso, André? É fácil falar para o André. Vai fazer e vai ligar. Como vai fazer? Aonde você vai buscar? Né? Eu até hoje ainda assisto várias lives, estudo bastante, como eu te falei. A minha geração, se não correr, ela não consegue acompanhar essa geração que já nasceu no celular, e sabe mexer, domina celular, domina rede social. Então, se você não correr, você não aprende. É verdade. Então, qual que é a maior dificuldade que eu vejo hoje? Eu acho cruel comparar a minha geração com a geração de hoje. Porque ela já nasceu onde as montadoras, as empresas, também criaram mecanismos que você também não treina dessa maneira. Né? Você tem uma série de processos, processo papel, SAP, é documento para lá, é documento para cá, só que esqueceram do mais importante. Quem ainda compra do outro lado do computador é uma pessoa. Exato. Né? Quem ainda está lá, do lado de lá, querendo que você resolva os problemas dele. A cadeirinha, será que a cadeirinha do bebê serve naquele carro? Será que o carrinho do bebê serve? Você perguntou se tem filho? Você perguntou se viaja? Você perguntou se tem bicicleta para carregar? Então, isso se perdeu. Hoje eu vejo muito assim, o quanto você quer pagar, o que você está procurando? Não tem o que você procurou. Não tem. Então, as próprias marcas se perderam no sentido de dizer assim, olha, precisamos treinar para que as pessoas voltem a se relacionar. Né? É muito papel. Papel para cá, papel para lá. Assinou o checklist, assinou o documento, assinou isso, marcou a data. Só que esqueceu de importante. Você perguntou para o seu cliente para quem era o carro? O que ele valoriza no carro? O que é importante para ele? Né? Aqueles exemplos que a gente... Né? Aqueles exemplos. O importante para o cara não é a potência. E o cara está lá falando de cavalo e o cara quer saber se não porta-malas. Então, verdade. Isso se perdeu. Se perdeu de esquecer de voltar a cuidar do ser humano que está ali querendo comprar um carro. E assim, você escutando isso, a gente pensa assim, né? Não é difícil, né? Não é uma coisa difícil, mas é uma coisa que não é praticada, é isso que é complicado.
Aqui, Fábio, tem um monte de gente falando aqui, ó, eu concordo, a nossa experiência conta muito, meu amigo aqui, ó, Clebão tá aqui, o Edu Eu vi Lima o também, uma Edu galera tá também. aqui, Edu, o Jorge tá aqui maravilhoso. também, O Jorge. Edu, tô sentindo falta que também o Edu tem umas lives fantásticas, fantásticas. É. Adoro as lives. Fátima, me fala uma coisa, você vê que assim, os gestores dessa nova geração, eles têm um pouco a roda presa, eu vejo em alguns lugares. Eu conheço de várias situações suas que você já fez umas coisas muito loucas, que a gente não vê mais hoje, né? Assim, umas de acolhimento ao cliente. Se você pudesse citar uma que você lembra, assim, alguma coisa que você fala, pô, eu fiz isso com um cliente, eu ajudei, que hoje a gente não vê esse encantamento muito fora das quatro linhas, sabe? Assim, aquela coisa, tipo, 6 horas meu horário, bati e fui embora, entendeu? Não tem aquele encantamento, aquele comprometimento. Na verdade, assim, eu tenho algumas histórias bem legais, mas uma das que mais me marcou foi que eu fiquei noiva para um cliente. Olha que coisa do Eu fiquei cacete. noiva. Eu fiquei noiva. Nós tivemos um problema com a entrega do carro. Ele estava nos Estados Unidos, a noiva dele estava aqui. Eu posso até falar, nessa época eu era gerente da Francecar. Pode crer, eu lembro disso aí. Se eu não me engano, a minha vendedora da época desse caso era Nancy. E aí o desespero, porque o carro não ia ficar pronto, a noiva ia voltar. Para encurtar a história, eu liguei para o cliente e todo mundo falou, mas você vai gastar a ligação para os Estados Unidos? Porque naquela época se pagava a ligação para os Estados Unidos. Sim, sim. Né? Falei, meu querido, fica tranquilo. Eu vou arrumar um carro igual, da mesma cor, e vou fazer. Ele falou, não, você não entendeu, eu vou ficar noiva. Vou ficar noivo. É o meu presente, vou pedir ela em casamento. Você está estragando tudo. Bom, aquele 40 minutos de acabar comigo, que era todos os nomes possíveis. Falei, vou te dar a solução, posso ficar noiva no seu lugar? Ele não entendeu. Ele falou, como? Falei, me fala o que é que você quer que eu faça, que flores ela gosta, qual a música que ela gosta. Aí ele falou, tem um detalhe, tem que buscar aliança. André, eu não sabia nem se eu tinha dinheiro para fazer tudo aquilo naquele momento. E eu não sabia nem se eu ia receber. Eu só lembro que eu cheguei para o meu diretor e falei o seguinte, eu preciso parar o que eu estou fazendo, eu preciso ficar noiva. A noiva do cliente vai chegar no aeroporto de Congonhas às 8 da noite. Ele tinha programado ficar noivo à meia-noite. E sabe o que acontece? Deu tudo errado. Por nossa causa, deu tudo errado. Bom, André, saí, fui na Tita, comprei rosas colombianas, deixei meu rim, porque eu nem tinha dinheiro para aquilo. Naquela época era CD, e sai para comprar o bendito do CD. Quando a mulher chegou, eu falei, tem mais, né? O que eu preciso fazer? Porque ajoelhar não vai dar. Vou ter que pedir. Manda um fax, escreve a sua cartinha, eu vou ler a cartinha para sua noiva, por favor. São os meus amigos até hoje, que deu tudo certo. A Nancy chorava mais do que a cliente, porque a Nancy ficou extremamente emocionada, arrumamos, fizemos um laço, colocamos a música. Quando a cliente chegou na concessionária e escutou a música, ela não entendeu nada. Fui lá, me apresentei e falei, neste momento eu sou o Daniel. Ela, o quê? Falei, nesse momento eu preciso que você veja o Daniel. Eu com a fotinho do Daniel na mão. Falei, nesse momento eu preciso que você entenda que não tinha celular, naquela época, para poder fazer uma videochamada. Comecei a ler a carta. Claro, antes eu liguei para a mãe dela, combinei, porque para colocar a aliancinha no dedo. E para mim foram os momentos que foram mais especiais. São meus amigos até hoje. Então, essas coisas eu não vejo mais. Essa predisposição de querer fazer. Até porque um fica com vergonha do outro. Eu vou fazer, puxa, que saco, que chato, eu tenho que ir embora, eu tenho que sair. E é tão gratificante fazer isso. Escutar isso assim é uma doideira, porque não tem como você imaginar alguém fazendo isso hoje. Não tem como. Detalhe, hein? E isso foi tão importante porque ela retirou o carro, 2 dias depois o carro dela deu pau. Normal. Só que quem é que tinha coragem de brigar comigo, André? Assim, fica um sentimento de gratidão, né? Entendeu? Mas é interessante. E isso é doideira. Eu tinha escutado essa história, mas assim, chegou em mim
E eu falei, não pode ser uma coisa dessa, não pode ser. Isso aí era complicado. Então, é por isso que tem essa base, né, Fátima? Uma questão de você realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Porque as pessoas que trabalham com você, o que tem? Sabe que sabia fazer, tinha as histórias e era tudo real. Porque hoje tem muita gente fictícia nesse mercado aí, entendeu? O meu amigo Daniel Cruz entrou aqui, ó, vou mandar um abraço para ele, é um cara também que luta ferrenhamente contra os falsos gurus, né? Os pseudo-gurus aí que tem muito um carro na vida e estão ensinando os outros a vender carro, né? É complicado. Mas e lá no dia a dia, tentar vender um carro quando a ficha reprova, quando o laudo do cara reprova, né, que está ali no dia a dia, quero ver cadê o guru para ir lá e falar qual é a mágica, né? Qual é a mágica? Nessa parte o guru não entra, né? Ele só entra no bom, né? Nessa parte não entra. E quando as pessoas elas são oriundas de gerentes como você, eles sabem sair dessas situações, entendeu? Porque olha, e às vezes até para e fala assim, poxa, o que ela faria nesse momento? E usa isso como base. Eu já vi vários, não é pouco não. Eu já vi vários nesse nível, entendeu? Por quê? Porque você imputou isso neles. A realidade do cliente, porque às vezes a gente até fala que o cliente, ele não tem sempre razão, né? Não é, o cliente tem sempre... Não, o cliente não tem sempre razão. O cliente tem razão a partir do momento que ele se porta como cliente. Não. O cliente não tem sempre razão. E nem sempre você precisa brigar. Ele precisa entender que o direito dele existe, mas o nosso também. É verdade. E eu acho legal. Assim, ó, esse cliente tá aqui comigo, esse cliente não sei o quê, eu queria ver se fosse a Fátima aqui para pegar o cliente. Porque você já arrancou rápido com o cliente várias vezes. Várias, assim, pesadas, puxadas, porque eu digo para minha equipe, se vocês estão comigo, eu estou com vocês. Eu posso brigar com vocês. Ninguém aqui vai brigar. Se você fez o processo, se você fez tudo correto, ninguém vai chegar aqui e vai dizer alguma coisa errada. Principalmente oficina, né, André? Principalmente oficina, no pós-venda, onde é um pronto-socorro e todo cliente chega irritado, seja nervoso, seja gritando. Como é que se o funcionário tem a certeza de que ele pode fazer bem o trabalho, que ele está amparado? Ele tem que saber que quem está do lado dele está apoiando. Ele tem que saber se ele fez o trabalho correto, se ele fez o certo, se ele fez tudo o que ele aprendeu, que a empresa ensinou, por que eu não vou estar do lado dele? Né? Isso é legal, é verdade. E eu escutei isso de uma vendedora há muito tempo atrás, falou assim, ó, a Fátima, ela não quer que ninguém briga com a gente, mas dela pode. E a gente aceita que ela briga, mas não quer que ninguém brigue. Então o nego nem meteu o dedo na nossa cara aqui, ela chega na frente. Isso é uma coisa assim, a galera fica com você, porque, pô, hoje não tem isso. Hoje tem gente que fala assim, Fátima, ó, me chama na mesa toda a negociação. Aí o vendedor vai lá e fala, ó, chefe, tem um cliente ali. Aí o cara, não, é o quê? É o que você resolve lá. Então fala da boca pra fora, mas não faz, entendeu? Não, o vendedor, ele tem que sentir a segurança. Eu sempre brinco assim, a gente tem um código. Eu vou passar pela sua mesa e vou te oferecer um café. Se você quiser que eu entre na sua negociação, você fala para mim, chefe, traz um café para mim também. Com o café, eu volto suavemente dentro da negociação e sento. Se o vendedor não pediu o café, eu já entendo que não é o momento para eu entrar. Que eu tenho que vazar. Acabou. Sim. Porque é importante ele saber que na hora do aperto, porque você vai assim, me chama na mesa. O cliente, só eu posso dar mão. Gente, nem sempre. Tem vendedor que vai sozinho. Tem vendedor que não quer você lá. Não quer. Tem vendedor que sabe o que fazer. Mas ele precisa, às vezes, só de um apoio de saber, olha, tá aqui. Então, esse negócio da gente não tá presente é complicado. Né? É claro que a gente tem uns afazeres, a vida do gerente é insuportável, é louca, problema. Um dia você fala, meu Deus, o dia já acabou? Bipolar, né? E a gente tem os dias também, né? Eu não sei, você deve conhecer eu ganhei de um vendedor chamado Fernando Galinari. A dona Elaine entrou aí e sabe. Ele me deu um negocinho de
de churrascaria. E ele falava, diretora, a condição não tá boa? Avisa a gente. Aquele vermelhinho verde, né? E tinha dias que era uma coisa insólita. A Elaine tá aí para não me deixar mentir sozinha. Olha, aqui, Fátima, a live tá com uma galera especial. Ó, o vendedor automotivo, que é o Ricardo, que é um super parceiro também, um cara ícone nesse mercado aí. A Elaine Meira, olha isso, Elaine Meira aqui. Elaine é maravilhosa. Outra top Elaine é maravilhosa. Também. A Elaine, eu vejo assim, porque quando a gente tá na loja. A Elaine não queria trabalhar comigo, você sabe dessa história, né? A Elaine o quê? A Elaine não queria trabalhar comigo. Queria trabalhar lá. Não, quando ela foi transferida para São Michel, ela falou para mim que ela mandou falar que se fosse para trabalhar com a Caldeira, ela não ia, ela preferia ser demitida. Ó! Você vê como tá bem a coisa, né? E a Elaine me ensinou muito. A Elaine, ela sabe que independente das brincadeiras, um dia ela chegou para mim e falou assim, você não precisa gritar comigo, é só você pedir, eu vou fazer. E a Elaine me fez mudar. E a Elaine me fez virar uma chavinha. Porque é verdade. Nem tudo você precisa pedir no grito. É claro que o gritozinho de vez em quando é emoçãozinha. Mas é uma verdade. Ela me fez... Então, cada pessoa que foi passando pela minha vida, e eu acho que é isso que as pessoas esquecem hoje, aprende um pouquinho com cada um. Todo mundo tem uma coisa para agregar no seu conjunto, no seu desenvolver. Né? Uhum. O André, quando você começou a ensinar a gente na demonstração envolvente, aquilo para mim virou para a vida. E eu falava, gente, quantos anos eu não aprendi a fazer demonstração envolvente? Sente o carro, finge que está viajando, bate o papo. Isso foi o André que me ensinou. Isso foi o André. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Você vai pegando esses detalhezinhos e vai se juntando, vai juntando com a sua personalidade, com o seu jeito, e vai agregando. Testa, funcionou? Continua. Não funcionou? Para. Né? Exatamente. Pô, você sabe que eu tô meio trouxa. Eu vou aqui, ó, o André Agasso falou assim, Fátima, eu faço aquela programação de entrega por escrito até hoje. Aquele passo a passo, desde quando compra até entrega. Tá vendo? O processo aí do André, tá vendo? Até hoje. Sabe por quê? O que acontece? O cliente, na emoção, ele não guarda metade do que você falou. E quando você... isso também aprendi com outro vendedor, tá? Olha o Marcelão, Sandro Garcia. Marcelão aí, show de bola, grande Marcelo. Eu aprendi com esse vendedor chamado Sandro Garcia, na Normandia. Ele dizia para mim, chefe, não sabe ler, tem figura. Tem cliente que não presta atenção, tem cliente que não escuta, e desenha. E aí, quando eu comecei a fazer esse processo para ele, a gente implantou. Porque é verdade, tem cliente que não presta atenção, ele não escuta, ele só vai olhando. Exatamente, e aí o bicho pega, né? E assim, é sentar mais fácil, é que você senta e pega o teu tempo e troca ideia com o cara, entendeu? Hoje a gente vê pouco isso. Talvez, às vezes, a gente tem gerentes, eu não estou fazendo uma crítica ao gerente, mas assim, a gente tem gerentes hoje que eles não têm um processo na cabeça. O vendedor fica com medo de chamar o gerente para fazer alguma coisa, porque o gerente não desenrola, entendeu? Não tem como um ponto de apoio a coisa acontecer. E assim, comercialmente falando, tem o Marcelo, é um cara que eu conheço comercialmente muito bom, a Elaine é fora da curva comercialmente, você de uma geração mais comercial. E hoje, na loja, a gente vê que não tem um pensamento estratégico para vender. É só resolver BO, entendeu? Não tem aquele pensamento que você falou, você vai fazer isso, você vai ligar para esse, você vai fazer isso, colocar os canais, colocar tudo direitinho. Falta um pouco isso hoje, entendeu? A gente, André, a gente tem que ajudar muito o vendedor a gerenciar o tempo dele, tá? Faz parte do nosso trabalho ajudar o vendedor a gerenciar. Porque às vezes ele pega um problema e aquele problema consome ele. E é um fato, a gente sabe que na vida real, aquele problema consome. Ele quer resolver, ele vai no pós-venda, não resolve. Ele vai no financeiro, o financeiro não resolve. O cara do laudo não resolve. O cara do usado não resolve. O dia dele acaba. Ele não tem condição emocional. Aí entra um cliente, ele fala, vai atender você, que eu tô com uma pizza.
Ele não... coitado, é um cuidado que a gente tem que ter. Não é fácil, não é uma coisa que é tão facinho, mas se a gente não ajudar o vendedor a gerenciar o tempo dele, fala, ó, deixa eu te explicar. Qual é o horário que vou desenhar mesmo, chegar para ele e falar, olha, isso aqui você faz de manhã, isso aqui você faz depois, isso aqui você faz aqui. Que nem a gente tem o dia oficial, sexta-feira não é dia de BO. BO é segunda-feira. Segunda-feira. Né? Mas como é que você faz? Se você não ajuda, se você... Paulinho, beijo, vi você aí, minha vida. Paulo Porangaba, Paulinho, meu amigo. Tá por aqui, Porangaba. Tá. Então, Nossa, entrou muita gente aqui, ó. Faz parte da nossa... Marcelo, seu lindo. Minha irmã. Eu tinha visto minha outra irmã aí também. Lu. Caldeira, né? Entrou aqui. É, linda. Então, André, assim, faz parte do nosso trabalho também ajudar a ensinar o vendedor a gerenciar tempo. Porque os maiores ladrões do nosso tempo, e-mail. Então, chega de manhã, lê o e-mail, que vai te mandar embora. Você dá prioridade para o cara que vai te mandar embora. O resto, você vê depois. Você chega na loja, se você não falar bom dia, né? A gente aprendeu assim, fala bom dia para tua tropa. Bom dia é um ano novo. Bom dia é um ano novo. Todo dia é um ano novo. Se você senta para ver um e-mail já te leva para outro BO, que já te leva para outro BO, que já te leva para outro BO, que já te leva para outro BO. Quando você perceber, é meio-dia. Então, assim, reunião tem limite para fazer reunião. Não dá para chamar a equipe toda hora e fazer reunião toda hora. Não dá. Falar a mesma coisa. Falar a mesma coisa, as pessoas têm que produzir. Então você senta, ladrão de tempo são as reuniões, eu nem vou entrar nesse pequeno... Então, o que acontece? Você não ensina o vendedor a gerenciar o tempo dele, ele não consegue. Claro, gente, não é perfeito, nem todo dia é perfeito, mas se a gente consegue ajudar com que esse vendedor consiga produzir um pouquinho mais, qual é o horário melhor para ele ligar para o cliente? Qual é o horário melhor? O vendedor, às vezes, ele tem vergonha de ligar. O que você tem que fazer? Você tem que fazer a ligação na frente dele. Você tem que fazer. Tem a turma pronta, tem a turma que sabe fazer, mas hoje a gente tem uma geração que está vindo de um outro universo. Nós tínhamos mais fluxo. Hoje o nosso fluxo é digital. Sim. Antes, um cliente, ele ia no máximo em 3, 4 concessionárias. Ele não ia mais que isso, não dava, era longe. Hoje, num clique, ele fala com 20 consultores. Ele entra na lead, essa lead, às vezes você tem o mesmo cliente falando com o mesmo vendedor na mesma loja. Como é que você ajuda? Você tem que ensinar. Como é que esse cliente vai marcar você? Como é que esse cliente vai diferenciar a Fátima do André? Porque os dois vão entender bem. Os dois são educados. Você não tem um mau atendimento. Hoje a gente não perde mais venda por atendimento. É muito raro você perder venda por atendimento. Hoje a gente perde por outras questões. Mas se você não tiver ali, ajudar ele a gerenciar o tempo dele, ensinar ele a fazer, ele vai cada vez mais se perder nesse processo. E vai embora frustrado no final do dia. E a gente também, né? A gente também. E essa frustração, assim, quando acontece isso, ele vai... Hoje ele fica muito naquela coisa, o gerente me ajuda, o gerente não faz isso para mim, e é o que você falou. Essa questão de... Às vezes o dia ele é ocupado e não é produtivo, né? O dia produtivo é quando você faz uma coisa. Você tem um cliente para ganhar... Resolver o BO o dia inteiro, resolver um monte de coisa o dia inteiro, você tem um dia ocupado. E hoje eu vejo que os vendedores, que nem você falou de perder venda por atendimento, eu já estava batendo um lead, um processo inteiro de com o vendedor que falou que estava com problema. Você percebe na mensagem que ele escreve que ele não está dando foco ali, por quê? Porque ele está resolvendo outras coisas. E ele resolvendo outras coisas, a cabeça dele vai para lá, vai para cá, vai para lá, sai da mesa, volta, sai, volta. Fala em vários momentos do dia com o cliente. No final do dia, ele perdeu uma venda, ele perdeu a venda e a cliente já falou para tá e obrigado. E ele falou, puxa, a cliente é meio louca. Eu falei, não era louca, é porque você estava resolvendo outras coisas. Então, falta um pouco dessa orientação de quem conhece. Né? Ou então a gente fala para o vendedor, vai vender, deixa que o BO resolve. Vai. Porra, quantos que não falam? Você é doido, vai. O cara fala assim, fala, não fala. Vai vender. Não, assim,
Os tempos são difíceis, os tempos mudaram. Eu me lembro de um dia que eu estava numa concessionária, a pandemia começou, eu cheguei para você e falei, André, me ajuda. Porque deu pânico. Como é que eu ia liderar minha equipe no momento que num processo que eu nunca passei? Eu nunca passei por uma pandemia. Exatamente. Né? E você também não tinha passado. Nunca. Mas era um momento tão desesperador, a primeira coisa que você me falou foi assim, calma, você sabe fazer. Nós nunca passamos por isso. E vamos passar juntos. E eu me lembro que eu perguntei para você assim, André, eu acho que eu não sei mais tratar lead. E às vezes as pessoas têm vergonha de pedir para o outro, não, eu sou top, eu já sou maravilhoso, eu também te amo, maravilhosa. Às vezes eu percebo que muitos gerentes têm vergonha de pedir ajuda. Sim. Pede. Às vezes dá bug. Às vezes a gente não sabe. Ser gerente é uma profissão solitária. As pessoas, elas sabem cobrar, mas elas também não sabem te dar um feedback bacana. Olha, vamos fazer junto? Será que eu estou certa? Quem diz que o gerente está sempre certo? Qual é o feedback que o gerente recebe se ele está sempre certo? Não, ele recebe a pancada. Né? Não vendeu? Por que não vendeu? Por que não fez? Por que não fez? Será que você também pegou, você como um diretor, você como um gestor maior, você deu um feedback para o seu gerente, se ele sabe do que você está falando? Não faz. Infelizmente, né? Então, não faz, né? A gente precisa, das vezes, desse feedback, porque a gente está perdido também. Eu acho que a pandemia foi o maior desafio da gente se reinventar, Sim. da gente aprender e falar, se eu não estudar, eu estou morta, eu nunca passei por uma pandemia. Vou ter que dizer a minha idade agora. Eu passei por plano Collor, eu passei por plano Bresser, eu passei por vários planos. Quando chegou a pandemia, eu me lembro perfeitamente desse dia. Eu chamei você, falei, André, pelo amor de Deus, vem me socorrer. Porque você está em todas as concessionárias. Me diga o que os bons gestores estão fazendo para eu fazer. E por que não perguntar para as pessoas? Por que não ligar para um amigo e falar, cara, o que você está fazendo de bacana? Estou perdida. Sim. Porra. Né? Falta, às vezes, um pouquinho essa humildade também, viu? Falta um pouquinho. Falta um pouquinho. Mas essa humildade é maturidade também. As pessoas, elas acham que isso é fraqueza. Não é fraqueza. Você falou uma coisa fantástica. Gestão é solitária. É solitária. Você vai almoçar sozinha, você vai comer sozinha, você vai tomar café sozinha, porque é muito difícil isso. Eu vejo isso assim, às vezes eu fico pensando, eu leio uma coisa que eu escrevi baseada no dia a dia na loja e tal, às vezes eu leio e falo, de onde eu tirei isso? Porque é assim, é uma coisa, eu começo a duvidar de mim mesmo, em alguns momentos. Porque você fala assim, será que eu tô certo? Será que é isso mesmo? E aí você fala, é isso mesmo. Por quê? Porque eu montei uma personalidade muito com base nas pessoas que eu tive contato. Você, todos os gestores que eu tive contato, que você falou de gritar, né, na situação, a entubada que eu tive, maior entubada que eu tive numa funcionária, não foi grito. Não foi com grito, foi falando baixinho e acabou comigo, mas de uma maneira correta, porque eu estava errado. E assim, né, ali na classe, eu saí dali, essa mulher, a Sandra, Francisca Sandra, essa mulher é top. Ela me deu uma cajambrada aqui, mas na classe, entendeu? Então, assim, todo mundo fala isso, Fátima, é unânime. A Fátima, ela me moldou, a Fátima, ela brigou comigo, mas porque eu precisava. Você tem o dom de fazer a pessoa entender o problema dela. Você tem noção do que é isso? Porque às vezes a gente não tem noção do que é. Às vezes você não tem noção da importância que você tem na vida de algumas pessoas. São muitas pessoas. Mas é que também fui muito abençoada, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, na live, tem um antigo um gestor recente, e eu troquei de lugar onde eu estava por causa dele. Ele me abandonou e foi embora. Mas era delicioso trabalhar com ele, porque ele nunca deixou de cobrar, nunca deixou de dar bronca. E a bronca é necessária, cobrar é necessário. Eu também acho necessário, lógico. Mas eu queria fazer por ele, eu queria dar certo por ele. As pessoas, que nem o Porangaba colocou aqui agora, às vezes somos chamados de paternalistas.
Não, o pai, ele também bate, ele também cuida, ele também guia. Por que que a gente, às vezes, chama a atenção de um filho? Porque a gente quer que ele vá para o caminho certo. E é tão gostoso quando você vê um vendedor seu vendendo, ele sendo promovido. Gente, aquilo é um orgulho. Aquilo é um orgulho. Então, assim, eu sempre fui me espelhando nas pessoas que eu falava, eu quero ser assim, eu gosto disso. Voltando a falar desse meu último gestor. Cara, é tão delicioso quando você trabalha com uma pessoa que ele te guia. Ele te guia. E vai te cobrar. Não é que ele vai te passar a mão na cabeça. Mas ele se dava o trabalho de falar assim, você sabe ver? Você sabe olhar? Vamos fazer juntos? Aí no dia seguinte você errava, vinha a correção. Mas é isso, nem sempre você está falando para o teu vendedor, ou os que a gente fala, os gerentes gerais, os divisionais, os regionais, se dão o trabalho de perguntar para o gerente, você sabe fazer? Ou precisa que eu te ajude? E não é o sabe fazer do deboche. Sim. Às vezes a pessoa está com vergonha de dizer eu não sei fazer, eu nunca vi isso, ninguém nunca me ensinou. Não é? Eu sei porque eu já fazia isso. Quando eu comecei a vender na loja, na Aricanduva, né? Eu tinha um projeto de multiplicadores, eu fui para a loja. Lembra que você me ligou e falou, meu, tira esse cara daqui, multiplicador que você queria matar, enforcar. Mas beleza, isso aí é outra pegada. Mas eu estava na loja lá e eu não sabia o que era TAC, não sabia o que era HP, calcular na HP, só que eu fiquei paralisado, eu não conseguia me expressar, entendeu? Eu não conseguia me expressar. E a pessoa sabia, pergunta se ele falasse, não, André, você precisa de alguma coisa? Não, me largou milhões lá, entendeu? Então, esse sentido da coisa, assim, eu acho importante, é uma coisa que você tem, sobra isso aí, né? Sobra. E eu acho que o que é mais importante, viu, André, é a gente, nesses exemplos das pessoas que passaram pela vida da gente, tanto como gestor, como vendedor, é exatamente dizer a gente ver o que não é legal fazer. Né? Dar uma bronca em alguém, chamar a atenção a alguém, é importante, chamar na hora certa. Mas esse cuidado tem que existir muito grande. Tem que existir esse cuidado de não judiar. Não, gato, não fala assim, não. Mas é importante. Mas nós estamos ali, nós somos parceiros. Essa é a grande sacada. Eu sou paga para uma função e você é pago para outra função. Mas, se nós juntos não fizermos parceria de verdade, e essa parceria, ela acaba vindo de coração, ela acaba vindo, né, de gratidão. Então, se você não fizer isso, você tem que entender. Por que o cara tem que mentir para você porque ele vai folgar? Porque ele simplesmente não pode dizer para você, eu queria ficar em casa dormindo hoje. Ele tem que inventar o médico? Ele tem que ter medo de você? Ele tem que inventar que tem medo, que precisa um médico, porque você não vai aceitar? Qual o problema dele simplesmente falar você, posso ficar em casa hoje? Ontem eu bebi muito. Deixa eu ficar em casa? Faz a troca. É a troca. É o carinho. Que nem, nós não somos paternalistas, mas nós somos acusados, né, Prongaba? Vocês são paternalistas. Não, mas nós não somos paternalistas. Simplesmente a gente se coloca no lugar do outro. Qual é a dor do outro? Como é que você quer ter uma equipe com você, que ela mate e morra por você? Eu tenho uma outra passagem que quando eu fui numa loja, e aí um dia o SH me ligou e falou, não tem jeito, vou ter que trazer você de volta porque a equipe fez greve. Se eu não levar você de volta... Se eu não levar você de volta, a equipe não diz que está de greve, mas não quer. Gente, isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso. E não chega boazinha, né? É ter empatia, Diogo. É importante ter empatia. Às vezes, e eu vou te falar, às vezes muita gente, não é exagero, tá? O comer no refeitório. Por que o comer no refeitório às vezes é importante? E não diminui a gente como gerente. Não diminui a gente como diretor. Porque às vezes, aquele cara que você está espancando, o cara só trouxe arroz. Ou é verdade, gente. A gente não sabe, às vezes, as dificuldades e as dores. Não significa que isso você vai simplesmente com todo mundo no teu colo e simplesmente entender tudo. Mas, às vezes, será que aquele era o dia
Aquele era o dia? Será que não dá para essa bronca ser, não dá para essa bronca ser no dia seguinte? Né? Entender, ler sobre comportamentos. Tati trabalhou comigo e nós tínhamos uma pessoa muito difícil, que eu achei que enlouquecer foi a primeira vez na minha vida que eu achei que estava despreparada, que eu já tinha desaprendido tudo. E fui ver. E descobri que essa pessoa tinha autismo. E eu não sabia lidar com autismo. Ainda era uma novidade. Então, eu tive que ler sobre isso. Porque a pessoa era boa, mas ela me deixava louca. Louca, mas louca no sentido de eu falar, meu Deus, desaprendi tudo. Então, ter a empatia e entender quem é a outra pessoa. Pode ser que às vezes os valores daquela pessoa não vão ter jeito. Demitir é necessário. Demitir é necessário. Demitir quem tem desvio de conduta, demitir quem não tem os valores, porque também é muito importante isso, viu, André? Se a gente está numa empresa, os valores daquela empresa, sabe as nossas crenças limitantes? Sim. Nós temos as crenças limitantes. Então, às vezes eu estou numa empresa que ela tem uma forma, como já trabalhei, e teve empresa que fiquei 2 meses, que eu falei, não adianta eu ficar aqui. A empresa, ela não é ruim. Eu não me encaixo nessa empresa. Os meus valores e o que eu acredito, eu não vou ganhar dinheiro aqui, porque eu não vou estar feliz. Sim. Então, é importante também. Você divide tudo, mas às vezes você não consegue se encaixar ali. Você não consegue gostar daquele lugar, não consegue gostar daquelas pessoas. Vai embora. Porque você também não vai ser feliz, não vai fazer ninguém feliz. O resultado não vai vir. Porque na hora que você for conversar com o André e falar, André, deixa eu pontuar para você. Porque a coisa mais importante é o feedback. Se eu tiver que demitir o André tem que saber por que ele está sendo demitido. André, nós já conversamos 1, 2, eu não sou sua parceira. Qual a dificuldade? Eu já te ensinei a ligar, eu já te ensinei a fazer isso, eu já te ensinei isso. Poxa, você não melhora aqui, você ainda não melhorou aqui. Vamos tentar mais uma vez? Se nós não conseguirmos, vamos combinar que dia 1º não estaremos mais juntos? Boa, boa. Né? A pessoa, ela não vai ficar surpresa, porque já foi falado e já foi colocado tudo aquilo que você já passou para ela. O Porangaba fez uma pergunta da bipolaridade. Isso é muito comum hoje, né, Paulinho? Hoje eu acho que a bipolaridade, depressão, elas são doenças do século. Sim. Né? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que avaliar se realmente essa pessoa ela é importante, ela é valiosa, ela agrega. Porque tem isso também. Tem a que não agrega, que não é valiosa e só causa. Essa causa é caixão e vela preta, não tem o que fazer. Não vai. Bipolaridade ou não, tem que entregar, né? Tem que entregar. Agora, o que é importante? Sim. É claro que para mim, às vezes, por ser mulher, tem algumas conversas que são mais fáceis, né? Entender a bipolaridade de uma mulher é mais fácil. Nós temos coisinhas que os homens não têm. Mas o que é muito importante é ter essa conversa clara com essa pessoa. Ter essa conversa clara. Claro que com muita delicadeza, muito cuidado, mas ter essa conversa clara. Em que momentos? É o momento da TPM? É o momento de todo dia? É o momento que está passando algum problema? É o momento com o filho? É um ex-marido? E às vezes a gente descobre algumas situações. Eu tive um caso também com... Eu não me importo de falar o nome, porque essas pessoas são minhas amigas e foram situações verdadeiras. Eu tive uma passagem com uma vendedora chamada Hannah, onde eu e ela, nós não nos suportávamos. Era uma coisa enlouquecedora. Eu não gostava dela e ela não me suportava. Mas ela estava grávida. Então eu não podia mandar embora e ela não podia me demitir. Como viver? E ela fazia da concessionária uma vida louca. E ela percebia, era quase um Big Brother. Ela chegava de manhã, batia o sino, me apurrinhava para tirar o bom humor. Tive que ter essa conversa com ela. Hannah, eu não gosto de você. E você não gosta de mim. Eu não posso te demitir. E você também não pode me demitir. Como vamos resolver essa equação? Eu só imagino isso vindo de você, Fátima. Eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo essa conversa, de verdade, é difícil. E a Hannah respondeu, ela falou assim, por que você acha que eu não gosto de você?
Falei, nós não estamos aqui para descobrir uma relação, nós estamos aqui para descobrir como vamos trabalhar juntas. Como vamos fazer isso. E Hannah me sugeriu, eu posso entrar às 10 da manhã? Eu falei, pode, se isso for um combinado, onde nós vamos passar a ter respeito uma para outra, se tudo isso era o problema, vamos. E dali para lá, nós criamos uma relação de carinho, de amizade gigantesca, porque o respeito foi colocado ali, na mesa. Está claro que não nos gostamos, mas temos que trabalhar. Então vamos manter o respeito. E começamos de novo. E aí fomos descobrindo coisas que a gente não se permitiu lá atrás. Né? Então a entrevista de saber o seu colaborador, o que ele tem, qual é a vida. É claro, gente, que tem gente que não dá. Né? O mundo não é só cor-de-rosa, tem gente que você vai conversar, que você vai conversar, que você vai conversar. E aí ela tem que realmente procurar novos desafios. Seguir para novos desafios. Então, tem gente que não vai dar certo. Olha, você falou, Olha, fantástico. Claudinha, maravilhosa. Espera que eu preciso dar beijo para a Cláudia. Maravilhosa, maravilhosa. A Tati mandou uma foto aqui e falou, mostra pra ela, mas eu não consigo mostrar a foto aqui no Instagram. Não tem como colocar uma foto aqui, né? Mas beleza. Por quê? Qual que é? Me conta a foto. Eu não sei, ela falou assim, mostra a foto aqui, ó, mas eu era um carro, mas não dá pra ver aqui, entendeu? Mas enfim. Fala pra ela, pede pra ela me mandar no WhatsApp. Manda foto no WhatsApp que fica mais fácil. Deixa eu te falar. Você uma vez contou uma coisa que eu coloco isso, às vezes, em treinamento de gerentes, que é aquela situação que você uma vez falou que sobre dar uma reunião, um churrasco, um jantar, para que as pessoas se conheçam, né? A família de um conheça a família do outro, que é para não ter BO, né? Isso Exatamente. É uma empatia monstra, né? Porque assim, o que para mim era muito importante? É mais fácil eu te motivar se eu também sei o que é importante para você. Então, na minha conversa com você, eu sei que para você, André, são seus filhos. Então, toda a minha conversa vai ser pautada no meu rapport com você dos seus filhos. Para trazer você que aquilo que você está fazendo, aquela situação que você está vivendo, aquela dor que você está tendo, é por causa dos seus filhos. Tem outros que, apesar de serem filhos, não é o importante para ele. Para ele é carreira. 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 Então, como é que eu entendo todo esse processo? Eu trago sua esposa, eu trago seus filhos. Todo churrasco tem que ser família. Por quê? Porque se você chegar aí tarde em casa e dizer que você estava na loja, a tua esposa entendeu que você realmente estava trabalhando. E você estava comigo, que não sou uma piriguete, que nós não estávamos no boteco, que você realmente estava comigo. Fechamento de mês é difícil, ele é difícil para todo mundo. Então, por que não teu marido ir lá te acompanhar se ele quiser ir? Por que a tua esposa não pode ir lá te acompanhar se ela quiser ir? Então, é importante, se você conhece a origem, para que a gente consiga guiar, eu preciso conhecer a sua história inteira. Ah, você é meio psicóloga? Tem que ser. Tem que ser. Para eu tirar o melhor do André, eu tenho que entender um pouquinho do André. Né? E às vezes pequenas mudancinhas, a mudança da escala de folga, a mudança do horário, é uma extensãozinha aqui, você chama a equipe e fala, ó, eu preciso ajudar esta pessoa com essa situação. Para vocês tem algum problema? A equipe concordou. Ah, então eu posso isso? Você vai acertando as concessões e vai ajustando. Quando você percebeu, a empresa tem regras? Tem, vamos cumprir as regras da empresa. E o primeiro que falhar, sabe a história do castigo? O irmão que aprontou, todo mundo paga? Sim. Nós somos adultos, né? Nós somos adultos. Mas as conversas francas, entender quem é a pessoa, conhecer o marido da pessoa, conhecer... e às vezes você vai entendendo por que aquela pessoa chega tão estressada em casa. Também é casada com empiasto. Um traste. Um traste, né? Às vezes o coitado do cara chega no trabalho com a roupa amassada, todo estripiado. Quando ele apresentou a esposa deles, fala, misericórdia, é isso mesmo? Então você consegue agregar e fazer com que todo mundo entenda que está todo mundo ali focado em trabalhar 10, 12, 14 horas, que essa é a nossa vida, mas está todo mundo com um objetivo só, que é levar dinheiro para casa.
Espetáculo. Porra, Fátima, é outro nível, né? Eu tô aqui, eu fico só imaginando as coisas aqui, muito legal. Eu ia te perguntar, eu tinha uma pergunta aqui sobre os vendedores, né? Acho que para a gente fechar aqui, você deve ter feito outras entrevistas de vendedor, né, na sua vida, assim, tete a tete. Até hoje, qual que é uma situação do vendedor que você fala assim, esse aí não vai virar, e esse aqui vai virar? Só para a gente finalizar. Primeiro eu também precisaria dar um beijo pro Lopes. Pensa numa pessoa que eu amo de paixão. Quem? Luiz Lopes. Tá. Acabei de ver aqui. Pensa numa pessoa que eu amo de paixão, gente. Pensa. Oh, Eu tô meu Deus. bugado Acho que aqui, eu não tô vendo ninguém aqui, mas tudo bem. Ai, que delícia ver essas pessoas foram tão importantes. Fizeram parte da construção de quem eu sou. Show. Sabe? Foram gestores que fizeram parte, que tudo me ensinava um pouquinho. Fatiminha! Porque a Fatiminha sempre foi muito estressada. De Fatiminha não tinha nada, né? Fatiminha quer agora, a Fatiminha é agora, quer fazer o ritmo agora. E aí, você voltando de entrevista, né? A entrevista é uma caixa de surpresa. Quando o cara fala pra mim, eu amo trabalhar com o carro, pra mim acabou. Tem um rapaz aqui, ó, eu não sei se ele tá aqui na live aqui agora, ele entrou agora há pouco, o Kelvin, ele é da Renault. Ele nunca trabalhou com carro. Peguei ele no treinamento agora, segunda-feira, para novos vendedores, no grupo aqui da Sinal. E eu falei para ele falou assim, amo trabalhar com carro. Eu falei, esse é o meu medo. Eu amo trabalhar com carro. Não, eu não amo trabalhar com carro, não amo trabalhar. Já estou pronta para ganhar na Mega Sena, estou prontíssima. Eu gosto de dinheiro. Mas... Ele tá aqui, ó, tá vendo ali, ó? O Kelvin, ele falou, eu falei, cara, você ama trabalhar com carro, cuidado. Aí, ó. Eu acho que o mais importante é a pessoa tem que focar que ela realmente gosta de gente, porque é muito difícil lidar com o consumidor, né? Eu falo, nós vivemos num Big Brother, você viver com aquele coleguinha que você não suporta a voz, você viver com aquele cara do administrativo que você não gosta, você viver com o cara da portaria que você também não gosta. Então, amar trabalhar com carro não é o caminho. Você tem que falar, não é o caminho. Então, numa entrevista, quando o cara já vem no início da entrevista, não começa assim. Não começa. A Tati falou que na entrevista dela com você, quase que ela pediu demissão antes de ser admitida. Ué, mas eu falo a verdade? Falo, pera um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou saber de você quando você começar comigo. Eu vou te falar se você está pronta para viver isso aqui. Você está pronto para pôr um porta-retrato na sua casa e falar para sua família, se despeça de mim? Porque essa vai ser a sua vida. Você está pronto para perder sábado, domingo, quando seus amigos todos vão estar no churrasco, você vai estar aqui? Você está pronta para abrir o Facebook, está todo mundo na praia e você está aqui? Você está pronta para trabalhar durante 3 meses e ganhar um mínimo garantido? Que é o que você vai ganhar. Mas pensa no lado bom. Você vai ganhar para ter uma nova profissão. Um médico consegue ser médico sem se afastar da família, sem fazer residência, sem estudar? Não consegue. Não consegue. Não consegue. Então, se você coloca a realidade, o cara fala, eu falo para ele, você que tem que querer vir trabalhar comigo, não sou eu que vou te escolher. Eu vou te colocar toda a realidade, você volta. Se você... Tá vendo? Foi isso mesmo, né, Tati? Foi. Tá pronta para não ver mais sua família? Tá pronta para passar uma semana sem vender e levar bronca? Então, de novo, André, foco... O mundo muda, né? O mundo, uma época, é voltado em pessoas, uma época é voltado em resultado, uma época é voltada nisso. O canhão está sempre mudando. Mas, para mim, ele não muda. Se eu não tenho relacionamento, se eu não tenho pessoas, se eu não gosto de pessoas, se eu não gosto de servir, estou no lugar errado. Vender carro é gostar de servir. Servir. Está disposto a atender seu cliente na hora que ele liga? Sim. Servir seu vendedor, servir as pessoas que trabalham com você. Se você não gostar de servir, não é o lugar. Não é o caminho, né? Não é. Não é. Não é. Se você, é a mesma coisa que eu falo, meta sem método e não gostar de servir, faz outra coisa. Faz outra coisa. Não trabalha com vendas.
não trabalha com seres humanos estressadinhos todo dia, não trabalha com o cliente que fala assim, eu tenho direito, eu que posso, estou pagando, eu estou mandando. Não faz isso. Vai para outro lugar. Muito bom, é exatamente isso. Ó, aqui o Cássio Ferraz entrou aqui, o professor Cássio Fera, esse cara aqui eu amo de paixão. Ele tem um vigor que é impressionante, é muito isso, você também, né? Essa questão de estar sempre junto, estar sempre solista, estar sempre pronta para fazer as coisas, né? Para dar uma palavra, para trocar uma ideia, isso é muito legal. E isso que você falou, né, Fátima? Às vezes as pessoas elas têm que entender que a gente tem que falar com a gente tem que lidar com o outro, né? O outro do outro lado. Isso tem que ter um preparo psicológico muito grande. Então, às vezes, o vendedor que chega na tua frente, você dá uma dessa aí, você dá uma amassada, né? A pessoa às vezes dá uma espanada. Hoje para espanar tá fácil. Hoje espana fácil. Hoje se falar assim, eu falo assim, se falar um veja bem da Virgínia, já espanou. Veja bem. Veja bem, né? Veja bem. Né? Veja bem. Pelo amor de Deus, os caras espanam. Mas é porque hoje a gente está nessa era realmente, os mais novos. E sabe o que é engraçado? Porque às vezes você tem alguns vendedores que já estão há algum tempo no mercado e parece que eles estão retroagindo, tá? Eles estão ficando mimizentos. É complicado isso, sabe? De prospecção, de fazer. Porque loja não tem segredo. Não dá para inventar uma roda. É fazer aquilo que você vai ter. Gente, não prospectou, esquece. A prospecção, quando a gente começava em concessionária, os caras davam aquela lista para oficina. Se você não ligar, você não vai mudar. Isso não vai mudar. Não vai mudar. A gente vai ter que comer a vida inteira, a gente vai ter que se vestir a vida inteira. Carro é o sonho do planeta, todo mundo quer ter carro, todo mundo, é um mercado que nunca vai acabar. Só que eu de gerente, e tem mais quantos milhões de gerentes hoje no nosso país? Quantos vendedores tem? Hoje, em um clique, o cara fala com 20. Não deixa ele falar com 20. Deixa ele falar com você. Você mandou um WhatsApp, ele não respondeu, liga. Ele não atendeu, liga de novo. Ele tem e-mail. Manda áudio, manda voz. 1 hora ele vai te ligar, nem que seja para falar para você não ligar mais. Ele vai, nem for para xingar, ele vai aparecer, né? Vai dizer, não me chama mais, não me chama mais. Manda toda semana, manda. Porque na época do telefone, do discar, gente, era pior. Você ficava lá esperando o cara tocar, ele não tinha celular, tinha que esperar com a hora que ele ia estar na casa dele. Exato. Então a prospecção, ela sempre existiu. Se você não prospectar, esquece. Se você não prospectar, você não vai vender. O bom é que você colocava o que vai fazer, onde vai prospectar e tudo mais. Fátima, olha, eu vou falar para você, a gente está com 1h08 aqui, a gente tem um compromisso com a galera de entregar, ainda mais que é sexta-feira, né, Fátima? Hoje é sexta-feira. Então, eu queria agradecer você imensamente. Primeiro, você sabe a admiração que eu tenho por você, eu sou meio... eu também, porque, né? Teve uma vez, é que a gente chama de momento pirulito, né? Depois eu explico mais ou menos o que é um momento pirulito. Mas eu participei, acho que uma das primeiras reuniões que eu participei com gerentes, né? Eu estava saindo de uma situação de entrega, que você sabia, né? Eu era entregador. Eu estava saindo de uma situação onde tinha gerentes regionais e tal, e eu estava meio assim, sabe? Você fica meio trouxa, assim, olhando para cima, dando uma viajada. E aí a gente foi almoçar na churrascaria ali na Rebouças, e nós estávamos todos juntos dentro de uma van. E eu falei, porra, eu tô na van com a Fátima, velho. Você tem noção do que é isso aqui? Eu tô indo almoçar ali com a Fátima, com a galera aqui. Então, assim, para mim foi muito importante, porque depois até fiquei um pouco com você na loja e tal, né? Mas é a questão de realmente de admirar as situações, colocar em prática os ensinamentos. Qualquer conversa que você faz comigo, quando a gente está junto, assim, qualquer conversa, qualquer trocar uma ideia pequena, que seja assim, o tempo, já sai insights, já sai um monte de coisa bacana. E isso é legal. Da época da pandemia, eu falei, porra, a Fátima tá perguntando para mim fazer, olha que doideira. Então, assim, porque a humildade das pessoas, elas também contagiam. A gente começa a gostar mais ainda, a admirar mais ainda, entendeu? Então, eu vou fazer público aqui a minha admiração por você sabe disso. Como muita gente, você viu a repercussão que foi no LinkedIn quando a gente colocou que você vinha aqui falar comigo, aqui no Insta. Então, é muito legal isso que está acontecendo, isso é legal, até porque
a gente precisa homenagear as pessoas quando elas estão aqui, né? Elas estão aqui, elas Mas podem eu até sou só fã, você sabe. fazer. Você sabe que eu sou só fã de carteirinha, você sabe disso. Então é isso. Fátima, muito obrigado por você ter aceitado aí. Obrigada. Olha isso, você deu uma aula aqui. Você viu, isso aqui vai ficar gravado, então a gente vai ficar. Eu vou subir essa live pro canal lá do YouTube. Olha lá, o Garagem colocou aqui, ó, The Walking Dead. Nós temos os Top Gun, né? Que você manja bem, né? A gente sempre ouviu falar de Top Gun, né? O cara Top Gun, o cara... E agora temos os Walking Dead. Os Walking Dead, que nem meu amigo falou aqui, o Garagem do Alex. Ah, tá. Os mortos-vivos, ele do morto-vivo. Eu fico imaginando assim a Fátima. Às vezes a gente está assistindo o Cliente Oculto, né? Analisando o Cliente Oculto, e tem uns Walking Dead no Cliente Oculto. Aí fica pensando assim, o que a Fátima faria se ela sentisse um cara atender assim na loja dela, né? Dá dó, né? Mas é isso. Dá dó. Você imagina, né? Tipo assim, será que eles atendem? Tem medo de perder o fôlego? Beijo, Paulo, meu amor. Beijo, querido amigo, maravilhoso. Show de bola. Fátima, seu lindo, beijão. Obrigada. Fica com Deus aí, então com a sua família, beijo, a galera toda aí. Beijo também na Tati, nas crianças. Sim, a galera que tá aqui também. Não dá não, Ranço, não dá não. Ranço é uma palavra foda. É bonito. Mas é um amor, é um carinho, uma admiração incrível. É um carinho de admiração incrível. Gente, muito bom. Obrigada também, viu? Beijo a todos, muito obrigada. Gente, brigadão, Fátima, boa noite. Pode tomar vamos comer, vamos jantar, vamos cuidar das crianças. E sexta-feira a gente volta aqui com outro Top Gun aqui, fantástico, participando aqui. Fátima, beijão, fui, até amanhã. Tchau. Beijo, gente, obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Boa. Você viu com o bate-papo aí, papai. A galera falando aqui, muito legal aqui. A gente ia até amanhã. Entendeu? Mas muito bom. Gente, mais uma vez, vai ficar aqui no Instagram, a live, e também vou subir lá no YouTube. Show de bola, se quiser comentar, mandar um oi aí, fica tranquilo aí. E semana que vem, estamos de volta, se Deus quiser, na sexta-feira, 8 horas, com mais um Top Gun na pegada aqui. Um abraço, boa noite a todos, um ótimo final de semana. Oi.